Vai se esforçando aí na medida do possível para fazer aí a vontade de Deus, né? Que hoje, o Henrique hoje ele quer agradar a Deus, né? Certo. Diferente do Henrique de algum tempo atrás. Mas assim, a minha infância, assim... Vou contar mais um pouco, assim, fora da igreja e da igreja, né? Assim, desde que, na verdade, eu vou contar bastante dos acidentes, na verdade, né? Ô, louco. São 7 vidas, né? Faltam algumas vidas aí. Pode Não quero contar, gastar né? mais, não. Gente, Tá no limite já. Não, mas é que verdade. a gente tem aqui é tempo. E assim, na verdade apesar de ser cristão há um bom tempo, eu não nasci num berço cristão, né? Os meus pais, eles são, hoje, o meu pai hoje ele é pastor de uma igreja, ele dirige uma congregação lá em Minas também. E a minha mãe também é crente, mas tá desviada aí, logo Deus dá um arrastão aí, né? Tá demorando, mas se Deus quiser aí logo. E assim, tem muita gente da família, tem muita gente da família que é evangélico, né? Mas a minha, assim, tem, mas são poucos. E aí que você vê o trabalhar de Deus também, né? E mais ou menos até os 5 anos de idade ali, eu na verdade fui até batizado na igreja católica, né? Porque eles batizam assim que nasce, né? Foram lá para apresentar o casamento da minha mãe mesmo com meu pai foi na igreja católica. Então, tipo assim, até os 5 anos eu até chegava aí, eu lembro um pouquinho assim, você tem uns flashes de memória que eu ia na igreja católica com a minha avó também, de domingo de manhã, né? Bem pouca lembrança. Mas assim, algumas marcas assim da vida, né, que deixaram a gente, não vão me entender aí como me vitimizar e nada disso. Não, pode ficar tranquilo. Coisa que eu acho feia é isso, pessoa que chega falando, né? Tipo assim, se eu sofri. Não, todo mundo sofre, né? Mas a minha parte, eu não sou maior do que ninguém porque sofri mais ou sofri menos, né? Cada um tem o seu grau aí de sofrimento, mas é uma aprendizagem, né? Nossa, vale a pena, né? Então, assim, na verdade, mais bonito do que o meu testemunho é o testemunho do meu pai, né? Que ele, antes de ser pastor, ele era traficante. E assim, e isso acho que eu nunca vou esquecer, né? Porque a criança ela fica traumatizada por certos acontecimentos, né? Não sai da mente. Não. Eu acho que é por causa do cérebro ali tá em formação ainda, né? Então são algumas coisas que acontecem que fica gravado. E antes do meu pai se converter, quando ele se converteu eu tinha mais ou menos 5 anos. Então de 5 anos para trás eu tive poucas lembranças, mas bastante até, apesar, né, da idade. E o que aconteceu? Antes ele era traficante, ele fazia parte de uma quadrilha lá de, se eu não me engano, 24 integrantes. Era uma quadrilha da região, sabe? Mas era uma quadrilha forte ali na região. Então mexia com porte de arma, droga, de tudo quanto é tipo. Eram 24 homens, né? Por toda a região ali, traficando aqui o comércio da droga, né? O que é de verdade, né? E assim, meu pai usava de tudo quanto é tipo de droga. Ficava, tipo, doidão mesmo, né? Na droga, até acabado. Tava dominado, né? Dominado aí pela droga. Crack, né? O crack, eu acredito, hoje pra mim é pior, né? E aí, o que aconteceu? Essa quadrilha, ela foi como se fosse desmascarada, né? Denunciaram essa quadrilha. E acharam, não sei porquê, mas o que eu lembro, né? Acharam que foi meu pai que tinha sido quem tinha denunciado. Nossa. Aí é duro, né? Tudo traficante, né? Pessoa de anos ali, como se fosse uma facção, né? Praticamente uma facção. E aí o que aconteceu? Aí meu pai teve que ficar foragido. Aí a polícia já estava atrás da quadrilha, porque foi denunciado, né? Então meu pai agora estava foragido da polícia e dos traficantes, dos próprios comparsas ali da quadrilha. Aí a gente morava em São João del Rei, que era a minha cidade onde eu nasci. E aí ele foi e pegou eu. Na época são eu e minha irmã. Tenho minha irmã mais velha de 21. Aí pegou eu e minha mãe, na época os dois ainda eram casados. Levou lá pra uma cidade assim, quase 2h30 da minha cidade. Chama Oliveira a cidade. E aí ficou lá um tempo, né? Porque como que ia voltar lá pra cidade foragida da polícia e o medo, né? De morrer. Na verdade eles pagaram 3 mil pela cabeça do meu pai.
Os traficantes. Na época era muito dinheiro, né? 3 mil Ixi. hoje. Foi em 2000, parece que foi em 2007 isso. E 2007, 3 mil era o dinheiro de comprar carro bom, né? Carro top, né? E queria matar mesmo porque acharam que era meu pai. E aí o que aconteceu? Meu pai, tipo assim, era uma pessoa possessiva, brigava com a minha mãe, tipo assim, coisa de bater mesmo, né? Porque a pessoa tava dominada, né? Dominada pelas drogas. Pessoa que... Eu não vou julgar ele também, porque eu não sei como que foi a infância dele, né? Mas muito disso assim, esses traumas, pessoa que é violenta, é por causa da infância, né? Foi criado assim. E aí os dois brigavam, e eu pequenininho vendo isso. Era o pai foragido, o pai só espancava a mãe quando chegava em casa. Tinha vez do meu pai ficar, tipo, doido com o efeito da droga, ficar com 2 facas, assim, esticadas debaixo da cama, assim, ó, com medo. Coisa espiritual também, né? Na época a gente não entendia. Né? Nossa, ficou debaixo da cama, assim, cadê? Batia alguém na porta, não era ninguém, tipo assim, batia gente, assim, comum. Eu ficava doido, assim, com 2 facas. Aquela coisa de... não é pra menos, né, também, que imagina a pressão, né? A pressão que ele não tava passando naquele momento. Espiritual e física também. E tipo assim, tava uma coisa de filme mesmo, né? Coisa horrível, né? E o que aconteceu? Aí meu pai por causa ele não era crente, mas desde pequenininho ele já tinha ido em igreja. E assim, ele até conta que quando era pequenininho via as bonecas dançando em cima do guarda-roupa, assim, sabe? Que coisa de demônio mesmo. Sim, eu acredito nisso, né? Também. O demônio pode tomar conta de um objeto ali, né? E assim, ele já tinha uma experiência, mas não era crente. E aí acabou que assim, ele foi numa Deus é Amor. Deus é Amor, na igreja Deus é Amor. E muita gente não acredita em coisa de revelação, né? Hoje em dia tá muito bagunçada essa questão, né? Mas eu acredito que Deus fala, né? E ele foi nessa igreja. Vai pra você ver como é que é as coisas de Deus, né? Nessa cidade mesmo, ele nunca tinha ido. Muito menos na igreja. Ninguém conhecia ele na cidade. Aí, assim, tava tendo culto normal. Aí a mulher foi levantou assim, Deus usou a mulher foi até ele e a mulher falou assim, Deus tá me usando pra falar com você, que é pra você se entregar na polícia, que eu vou mudar a sua vida, mas você tem que se entregar. Imagina, né, o choque da pessoa. A pessoa tá foragida, a polícia foragida dos bandidos, chega alguém que nem te conhece, fala pra você se entregar na polícia, né? Meu Deus, né? Sim. Aí ele foi assim, eu acho que não tinha mais saída, né? Acaba que não tem mais saída, não tem pra onde ir. Ele foi e se entregou. Tinha um presídio lá nessa cidade e ele foi. Aí foi preso, né? Pegaram a maioria dos traficantes dessa quadrilha também, né? E aí, o que aconteceu? Meu pai saiu o julgamento lá, era pra ele ficar coisa tipo assim, de 6 anos preso. E nesse tempo, dentro da cadeia, ele se converteu. O pessoal que faz a importância do culto no presídio, né? Ele se converteu dentro da cadeia e participava dos cultos, tudo. E ali ele tava lendo a Bíblia, assim, e passagem de quando José foi preso, várias passagens, assim, referente a isso. E aí saiu o dia da audiência dele, ele diante do tribunal, assim, os juízes, e ele falou assim, que tinha 18 testemunhas contra ele, e tinha 3 a favor. Ele tava lascado, né? Aí ele foi, o que aconteceu? Aí ele falou assim que só olhou, era uma juíza mulher, ele só olhou a juíza riscando só riscando assim. Aí quando veio a juíza falou assim, não quero ouvir nenhuma das 18 testemunhas, só vou ouvir as favor. Dispensou todas as 18 testemunhas, só ouviu as 3 favor. Era pra ele ficar 6 anos, ficou só 6 meses preso. Aí logo em seguida, nossa, o trabalhar de Deus é impressionante. E aí ele voltou pra minha cidade, já tinha passado um tempinho. E aí a gente foi pra uma igreja. Ele já tinha se convertido, né? Ele tava procurando uma igreja e foi pra uma igreja, era a Assembleia de Deus. Hoje é a Assembleia de Deus, Ministério de Viva a Voz. E a gente chegou nessa igreja aí, eu acho que não cabia 20 pessoas na igreja sentado, era pequenininho. Hoje, se você for pesquisar aí no Facebook, no Instagram, ela é uma sede e ela tem mais de 30 congregações. Nossa. Não só lá no estado de Minas Gerais, mas até aqui em São Paulo ela tem congregação, tem Carapicuíba, que é aqui em São Paulo. Então assim, e a minha experiência na igreja, no evangelho, foi dentro dessa igreja, onde eu aprendi muita coisa, foi muito edificante pra mim, sabe? Sim.
Nossa, eu agradeço a Deus mesmo por não ter colocado nessa igreja. Chama Assembleia de Deus Ministério Viva Voz. É uma benção. Hoje tá muito diferente lá como que tá hoje, né? Mas ainda assim, nossa, é uma benção. E lá que o negócio de pentecostal, né? A igreja era bem fogo puro. Ela começou bem num quadradinho e depois foi aumentando. E aí Deus levantou uma pessoa para doar um espaço lá de 1.000 metros quadrados, construir uma sede enorme, uma igreja grande. Foi aí que foi tendo as outras congregações e tudo. Eu já vou entrar nesse aí. Aí meu pai foi para essa igreja. Certo. Aí ficou. E ele se converteu em 2008. Ele ficou tipo assim, quase 10 anos nessa igreja. Eu também, tipo, a minha infância até quase eu vim pro estado de São Paulo foi nessa igreja. Certo. E se converteu tudo. E olha pra você ver como que o pai ele é o espelho do filho, né? Acaba que a maior referência do filho vai ser o pai, não tem jeito, a referência masculina pra ele. Claro que é na inocência, né? Mas eu via meu pai usando droga antes dele se converter e ficava um cigarrinho no chão, né? Porque a pessoa que usa droga vai jogando cigarro atrás de cigarro. Sabe o que eu fazia? Porque via meu pai fazendo isso, eu pegava o cigarrinho no chão, já usado, ficava colocando na boca assim, sabe? Tipo, fingindo. Pra mim, a criança é inocente. E aí meu pai foi pra igreja. Isso depois de 5 anos. Aí eu vi o pastor pregar e eu ficava prestando atenção, o pastor pregando sobre Davi, assim, pequenininho, assim, pregando o jeito do pastor pregar, e Deus vai tocar na sua vida, Deus vai te levantar, Davi, desse jeito, o pastor lá é bem usado, sabe, nossa, mas ele é bem pentecostal. E aí eu quis imitar aquilo, eu falei, nossa, que negócio legal, criancinha, bem pequenininho. Aí tinha um alicerce do lado da minha casa, um alicerce assim, como se fosse uma casa que estava sendo construída e desmoronou do lado da minha casa. Era num terreno onde tinha a minha casa, a casa da minha avó. E tinha esse espacinho. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu quero imitar o pastor, né? Fui, peguei meus bichinhos, brinquedinhos, coloquei tudo enfileiradinho como se fosse uma igreja. Eu montei uma igreja. Peguei os balde e panela da minha avó, garfo, fiz o baterista, só que fiz a bateria, só que eu fazia todas as funções. Eu cantava, tocava bateria, pregava, e dali eu comecei a imitar, sabe? E aí e eu até hoje ainda tenho 2 tios, meus irmãos da minha mãe, que são viciados no crack. Eu creio que Deus ainda tem um propósito grande na vida deles. Porque assim, é coisa de 25 anos no crack. Nossa. Já usaram casa, já usaram moto, e estão lá, assim, lógico, estão magrinho, acabado, mas assim, não morre. Já teve muita coisa assim, eu creio que é Deus mesmo. E eles, a pessoa que usa droga, tipo, troca o dia pela noite, né? E eu de manhãzinha, na hora que eles estavam começando a dormir, eu ia lá e começava a batucar. E Deus vai tocar. Altão, nossa, eu gritava. E era emocionante. Foi daí que me deu vontade de pregar, sabe? Desde pequenininho. Claro que meu pai ficava incentivando, né? E aí a promessa de Deus pro meu pai é que Deus ia tirar ele de onde ele saiu, ele ia voltar, só que agora para cumprir a missão do Senhor, fazer a vontade do Senhor. E sempre meu pai, desde quando ele se converteu, ele ama o trabalho tanto evangelístico como em prisão, na rua, sabe? E desde pequenininho eu fui com ele, sabe? Ele me levava. No presídio, na minha cidade tinha um presídio mesmo, lá tem um presídio, como é cidade grande, tem um presídio principal e tem os 2 semi-abertos, que chama PAC e albergado, que é semi-aberto, a pessoa só vai lá dormir de final de semana, mas tá preso, tem que cumprir, né? E no presídio mesmo eu não podia entrar, porque era bem criancinha, né? Então não podia entrar. Algumas vezes meu pai conseguia lá um esquema assim, eu entrava. Mas nos APAC eu podia. E eu ia com ele. Aí desde lá meu pai já começou a incentivar. E a nossa igreja tinha um centro de recuperação. Que também foi doado, sabe? Nossa, é coisa de Deus mesmo. A igreja não tinha nada. E aí meu pai começou a ser o monitor dessa casa de recuperação. E aí começou a me incentivar, e quando foi com 8 anos, eu tive a oportunidade para pregar. Aí eu lembro que a minha primeira pregação, eu só mandei o pessoal da glória, não falei nada. E é uma coisa incrível, eu tenho um vídeo lá no meu notebook, quando é Deus mesmo, você não precisa fazer nada, só abre a sua boca. Com 8 anos, e aí você viu os internos dessa clínica chorando,
Alguns, assim, caía, entrava no mistério, sabe? Eu só mandei o pessoal da glória, sabe? Só isso. E, tipo assim, foi assim. Aí, comecei a estudar, assim, claro que a criança também não vai ficar ali o tempo todo na Bíblia, né? A criança quer brincar e tudo. Sim. Mas meu pai me incentivando, não, você tem que jejuar, você tem que dar o dízimo. Às vezes e aí eu comecei a ter convite, sabe? Eu só pregava sobre Davi. Eu fiquei uns 4, 5 anos só pregando sobre Davi, tanto hoje eu decorei a mensagem, não preciso nem de esboço, né? E aí as congregações, tanto da minha igreja como da cidade, região, começou a fazer convite, sabe? E eu gostava, eu fazia porque eu gostava de pregar mesmo, de levar a palavra, sabe? Isso foi entrando no meu coração. É uma coisa quando o dom vem de Deus, né? Não é a gente que escolhe. Deus te escolhe para uma missão, né? E aí, às vezes eu recebia uma oferta, porque eles davam assim, 20 reais, 30 reais, 50 reais, você comprar um lanche e tudo. Aí meu pai não, mas você tem que dar o dízimo. Eu falei, aí não, né? Aí sou fiel, mas nem tanto. Sou fiel, mas nem tanto. Eu ganhei uma oferta de 50 reais, eu dava o dízimo. Não, mas tava certo, né? Tava querendo me incentivar, né? E assim, a minha infância começou com várias, tipo assim, bagunça, tudo. Depois eu entrei na igreja. Aí praticamente minha vida inteira foi dentro da igreja. E lá que essa igreja cresceu muito, sabe? Na cidade, ela cresceu muito. Tipo assim, coisa de 2 anos ela cresceu demais. E aí começou a convidar pregador dos Gideões. Tipo assim, Vanderlei Castelhano. Uma vez ia até o Marcos Feliciano, só que não deu certo. Mas Ângelo Galvão, aquele Napoleão Falcão, Ângelo Brito, tem um gordinho parece você lá. Ângelo Basso. Brincadeira. Não, o Júnior Bola. Nossa, aí. Ele pregava muito. O cara vem no podcast da gente tirar. Não, mas pior que parece. Bonito ele então. Não. Não, e assim, e era uma igreja que movimentava mesmo, tinha vigília, tipo assim, então hoje eu conheço, tipo, muita coisa de igreja por causa dessa igreja, sabe? Era como se fosse um gideõezinho, sabe? Um gideões pequenininho. E assim, a criança eu pequenininho ia vendo aquilo, nossa, só foi me incentivando, mais ou menos assim,